Olá, olá, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Povo Místico. Eu estou muito feliz, conseguir, através de um trabalho de um tempinho aí, né, trabalhando em cima da produção do meu tarô. Como eu já comentei com vocês aqui no canal, esse tarô foram 2 anos e meio para a gente poder, elaborar as imagens, eu e o Fernando Picelli. E agora a gente consegue conseguir trazer ele para a gráfica e produzir finalmente o tarô. E agora é o momento de mostrar o tarô para vocês, caso vocês queiram comprar o tarô, caso vocês queiram divulgar esse meu trabalho. Eu trago um tarô com um link com o Brasil, com as nossas lendas, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa gente, as nossas histórias. E está muito, muito bonito. Aqui é a caixinha do tarô, né? A gente vai ter desse lado aqui o nome do nosso Fernando Picelli, que é o responsável pela ilustração. Aqui eu, né, Sérgio Moura, que me inspirei para construir esse trabalho. E por trás a gente tem as informações do tarô, né? Aqui é a árvore do pau-brasil. O tarô, ele tem geralmente 78 lâminas, mas aqui eu estou dando de brinde umas 4 lâminas, cartas extras. Ao todo são 82 lâminas no tarô. Então vou abrir aqui a caixinha e vamos dar uma olhadinha no tarô para vocês conhecerem esse meu trabalho. Então nós temos uma carta extra, ela entra na frente do baralho, né? Ela pode ser uma carta divisora entre os arcanos maiores e os arcanos menores, e ela abre o tarô. E a gente começa a nossa história com o louco, né? O Zé Pilintra. Ele representa a figura do louco, o arcano zero. Em seguida temos o nosso mago, o Saci Pererê, uma lenda do sul do Brasil. Ele com as suas mandingas, com as suas peripécias, e representando o nosso mago. No curso, eu tenho um livro que eu também vou vender à parte. Esse livro conta toda a história do tarô. E eu também vou ministrar um curso sobre o tarô Raízes Brasileiras. Quem tiver interesse de fazer o curso, é só me procurar. Aqui nós temos a sacerdotisa. Vocês vão reparar que em cada carta eu trago uma paisagem. Essas paisagens são paisagens do nosso Brasil. Além de você ter a opção de comprar o tarô, de ver essa história bonita, né, dos personagens do tarô, eu também trago várias paisagens do Brasil. O louco ele está aqui na mureta do Cristo Redentor, da onde se pode avistar a Baía de Guanabara, o Morro Pão do Açúcar. Então, em cada carta também eu mostro um pouquinho do Brasil. Aqui são cachoeiras de Corupá, em Santa Catarina. Então, a gente extraiu essas imagens de lugares no Brasil. Então, você vai conhecer não somente o arcano, né? Aqui a nossa sacerdotisa, em Salvador, o farol da Bahia, o farol de Salvador, a nossa lua, que é representante, da sacerdotisa astrologicamente, é uma figura importante no tarô da sacerdotisa, a lua, com seus mistérios, com seus segredos. E aí vocês, fazendo o curso e comprando o livro, vocês vão conhecer cada história. Quem é a nossa imperatriz? Nossa imperatriz aqui é nada mais nada menos do que Nossa Senhora Aparecida, né? A grande mãe, a mãe de Jesus. E aqui eu vou contar uma história para vocês da princesa Isabel e da devoção à Nossa Senhora Aparecida, o nosso imperador, Dom Pedro II. Então, no livro, eu tenho todas as orientações, as explicações. No curso, você vai poder conhecer todos esses personagens, as histórias, as lendas. Aqui temos o Papa com a psicografia e Chico Xavier. Então, assim, toda a especificação de cada carta, ela vai ser feita através do curso e através da leitura do livro. O livro está em produção final
para sair também. Eu vou apresentar o livro assim que ele estiver pronto. Então, nós temos aqui a carta da carruagem, a carta do carro, a Ayrton Senna, a vitória, o foco, a determinação. Aqui é o nosso autódromo de Interlagos. Então, tudo foi tirado da realidade. Temos nos Enamorados a lenda do Boto, uma lenda do norte do Brasil, do Rio Amazonas. Temos na figura da força, né, a figura da cabocla Jurema e da onça pintada, a onça que substitui o leão. Eu trouxe um animal da flora, da fauna brasileira. Temos o nosso eremita, o profeta Gentileza. Então, a gente, no livro e no curso, a gente vai contando as histórias para vocês, né? Então, cada personagem desse está explicado de uma forma bem específica, é, quando você lê o livro e quando você faz o curso. Temos aqui a Roda da Fortuna, o Maracanã, o gol, a vitória e quando você perde, ganha e perde, né? Temos aqui as referências dos quatro elementos. Tudo isso no livro e no curso será explicado de uma maneira mais contundente. Temos aqui a figura de Brasília representando a Carta da Justiça. E aí a gente no curso vai falar também o porquê, né, dessa figura representar a nossa Carta da Justiça. Temos no enforcado, no dependurado ou no pendurado a figura de Tiradentes. Temos aqui na Carta da Morte a coruja rasga a mortalha e a figura do Corupira, uma figura de renascimento. Então, todas as especificações maiores da carta, a gente vai poder obter comprando o livro e fazendo o curso. Mas aqui a intenção maior mesmo é mostrar para vocês cada carta. Aqui temos a temperança, representada pela cachoeira Véu de Noiva, e a figura dos nossos santos São Cosme e São Damião, que eram médicos, uma carta de cura. Temos aqui no Rio de Janeiro, no gueto, ali onde temos a Lapa, onde temos os Arcos da Lapa, a figura de Lúcifer e as suas promessas. Atrás do arco, temos a Catedral do Rio de Janeiro, o bem e o mal próximos, né? Então, cada carta vai contar uma história. Aqui temos o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que era situado em São Cristóvão, uma carta da torre, um momento único, um momento de desolação, de um grande impacto, de uma grande ruptura, né? Colocando abaixo um museu com uma memória que todos nós conhecíamos o museu e tivemos a tristeza de ver esse museu ser transformado em cinzas, com todo o material arqueológico que ele apresentava. Temos a lenda de Naya na Carta da Estrela, e aí vocês vão conhecer essa lenda. Temos Jaci, filha de Tupã, representando a lua. Temos Guaraci, o deus Sol, também filho de Tupã, irmã Sol, irmã Lua. Jaci, a noite. Guaraci, o sol, o dia. Temos a carta do julgamento, o arcanjo Miguel trazendo o despertar na avenida, no Sambódromo. E a gente vai explicar melhor essa carta também no curso ou no livro. E, finalmente, a Carta do Mundo, as cataratas do Iguaçu, a Foz do Iguaçu, né? Essa grande queda d'água, essa limpeza, essa transformação, esse fim de ciclo e o convite a um novo ciclo, o Boitatá, a Cobra de Fogo. E aqui temos, então, a última carta, dos arcanos maiores. Estou apresentando para vocês também duas cartas extras que é o louco transformado. Depois dessa jornada de conhecer os 21 arcanos, ele desce da mureta. Aqui ele está no campo de futebol, segurando a bola, futebol do Brasil, a esperança. Esse ano é um ano de Copa do Mundo. E temos aqui ele também renovado
na praia de Copacabana, no calçadão de Copacabana, o Cristo abençoando e ele reiniciando a sua jornada. Aqui nós abrimos as cartas dos arcanos menores, temos a lenda de Naya abrindo o As de Copas, e aqui, a partir do 2 a gente conta a lenda dos diamantes, a história da Índia Potira e do guerreiro indígena Itagiba. E essa história é contada a cada carta que vem aparecendo. E aí, com o curso, com o livro, vocês vão entender o que cada carta está contando da história da lenda dos diamantes. É uma lenda linda. Então, toda essa história está sendo contada através dos arcanos menores, do naipe de copas. E aí, através do livro e através do curso, vocês vão poder entender toda essa história, toda essa lenda, né, o que ela representa, o que cada carta representa. E aqui a última carta, o 10, com essa finalização de Copas, a família, o novo Curumim que está a caminho. Representando as figuras de corte, temos aqui personagens da história indígena do Brasil. E aí você tendo a oportunidade de comprar o livro ou de fazer o curso, você vai conhecer esses personagens que construíram, viveram a história do povo originário. Abrindo agora o naipe de espadas, em vez de usarmos aqui, na verdade, no naipe de copas, ao invés da gente utilizar a taça, né, que é o símbolo mais conhecido, a gente utilizou uma ferramenta, né? Uma, nós usamos a coité. Então a coité vai substituir a taça. Nas cartas de espada, separar aqui para a gente poder olhar com mais vagar. Nas cartas de espada, nós não trabalhamos com a espada, e sim com a caneta tinteiro. A caneta tinteiro, ela tem a ponta afiada. É como a nossa língua, é como a nossa história, é como os escritores contaram as histórias através das canetas, né? Então a caneta é o símbolo que vai substituir a espada no naipe de espadas. Temos aqui agora grandes histórias. A ideia dessa carta é Machado de Assis trazendo a literatura brasileira. E aqui a gente vai desnudar vários escritores brasileiros e suas histórias famosas, cada uma encaixando no significado da carta. Também através do livro e do curso, você vai conhecer melhor todos esses personagens que se encaixaram no link daquilo que a carta quer dizer, né? Então, aqui são grandes romances, grandes romancistas, e as histórias ficam permeadas com as cartas de tarô. É um trabalho belíssimo, um trabalho de 2 anos e meio de pesquisa, e eu fiquei muito feliz de poder materializar esse trabalho. Finalizando as cartas de espada, nós temos aqui grandes histórias também dos nossos romancistas. O Cavaleiro, a nossa Rainha de Espadas, a Casa das Sete Mulheres, está escrito aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, encerrando a Carta do Rei de Espadas. Quando a gente abre, né, o naipe de paus, eu estou colocando nesse naipe o tema esporte no Brasil. Então, as Olimpíadas, né, acendendo as chamas, o fogo é o elemento que manda aqui, né? Então, temos uma carta. Todos esses esportes, o Brasil se sobressai, né? Então, a gente tem aqui a primeira carta, uma carta de planejamento, passando o bastão, celebrando a vitória. Tudo isso no livro é contado uma por uma. A competição. Aqui, o guerreiro que volta
com Vitória, trazendo a Taça Júlio Rimet para o Brasil e o tricampeonato. Aqui temos a capoeira, a defesa. Aqui temos a velocidade com o skate, a fadinha. Aqui temos o bloqueio, outro esporte que o Brasil é destaque no mundo. E finalizando a força, né? O cansaço, o limite com o halteriofilismo. Temos aqui representando a princesa, as nossas ginastas valorosas, o nosso príncipe de paus representado pela equitação, a nossa rainha, como tantas jogadoras brasileiras, né? A Marta e outras muitas jogadoras de futebol brasileiro, e finalizando com a inspiração de um grande jogador e técnico do Brasil. Finalizando o tarô, a gente vai para Ouros, os valores dessa terra. A terra antes do descobrimento, né? O povo originário, as suas riquezas. Abrimos a carta com Dom João VI chegando ao Brasil, o coração dividido, né? Entre Portugal, que tinha sido invadido por Napoleão, e a necessidade de vir com a família real para o Rio de Janeiro, no Brasil. Esse momento de dualidade. Um pé está mais acima, o outro está no chão. Temos aqui os ciclos, né? O ciclo do ouro, o ciclo do café no quatro de ouros, a queda da bolsa trazendo a queda do café no Brasil, o momento do milagre econômico, Brasília, a esperança na carta dos sete de ouros, uma carta que vai falar de colheita. No oito de ouros, São Paulo não pode parar. Todos os povos que vieram para São Paulo e construíram o nosso Brasil, São Paulo, que é o país da industrialização. Tudo isso é contado na carta. O nove de ouros, representado como uma das maiores riquezas do Brasil, o petróleo. E aqui temos os povos, cada povo com a sua história, com a sua tradição, com a sua cultura. Aqui, representantes da nossa história na Carta de Ouros, todos esses aqui contaram a nossa história, eles falam, a Carta de Ouros vai falar das nossas riquezas, da riqueza de pessoas, das lutas pelos ideais, por um mundo melhor. Uma grande mãe, Chica da Silva, e um grande inventor, um homem com um olhar à frente do seu tempo, o Visconde de Mauá. Fechando a carta com a nossa figura, aquele que fez a jornada e conheceu esse Brasil. Então, esse é o Tarô Raízes Brasileiras. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês puderem divulgar o tarô, né? Peço que vocês divulguem. O preço dele é R$ 125, mais as taxas de correio. Você entra em contato comigo. O meu WhatsApp é 2197 508 8556. E se você quiser me comunicar, me mandar alguma mensagem pelo e-mail, rodriguesmourasergio@gmail.com. Eu aguardo aí o contato de vocês. Muito obrigado. Excelente dia. Feliz Páscoa para todos.